Bem-vindos, alunos. Sou José Augusto Lara, seu professor de História. E hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo muito da hora, muito interessante, eu gosto bastante, chamado Idade Média. Esse período é um período de 1000 anos, iniciando no século V, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, lembrando que o do Oriente, né, o Império Bizantino ainda, ele vai continuar até o fim da Idade Média, né? Então começa com a queda do Império Romano do Ocidente, a invasão dos povos bárbaros, né, os povos germânicos, e aí a junção daquilo que sobrou do Império Romano mais a cultura dos povos bárbaros vai dar origem à Idade Média, e essa Idade Média dá origem, né, à Europa que a gente conhece hoje, ao mundo que a gente conhece hoje, tá certo? Então é um período de 1000 anos muito grande. A gente precisa dividir ele em partes para poder estudar ele. Então a primeira parte vai ser a ordem social. Quando vocês lembram de Idade Média, a gente lembra de cavaleiro, a gente lembra de espada, de flecha, de filmes igual Senhor dos Anéis, Robin Hood, né, que são ambientados, né, eles, lógico que são fantasias, mas ambientados com valores, né, próximos da Idade Média. A gente lembra dos grandes castelos, olha aqui, ó, que eu coloquei para vocês, aonde moravam os reis, não é? Então, tudo isso faz parte da Idade Média. Então, nós vamos entender como as pessoas se dividiam socialmente na Idade Média, tá certo? Mas para a gente entender esse período, a gente tem que entender o que era importante para essa sociedade. Se a gente perguntar hoje assim, o que é importante para as pessoas? Se perguntar assim, o que é importante? Provavelmente hoje, né, as pessoas vão falar, é importante você ter uma profissão, é importante você ter dinheiro, é importante você ter status, né? Então, dependendo da pessoa que você perguntar. Mas naquela época, isso não era importante para eles. O importante para eles era uma coisa: a salvação. Era a religião, era Deus, tá certo? Tudo girava em torno da religião, desde quando eles nasciam até quando eles morriam. Então, toda a justificativa social, intelectual, tinha por base o ensinamento religioso. Então, para entender como funcionavam essas ordens sociais, nós vamos usar um trechinho aqui do bispo Adalberon de Laon, que viveu em 947 ali, no século X, tá? E ele escreveu um textinho sobre as três ordens. Então, vamos lá. O domínio da fé é uno, ou seja, um só Deus, mas há um triplo estatuto da ordem, ou seja, um Deus em três pessoas, né? Pai, Criador, Filho Redentor, Jesus e Espírito Santo Consolador. Então aqui tem a função. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra função. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos os alimentos e vestimenta. Eis a sua função. Então a casa de Deus, que é una, né? Porque é um só Deus, é, portanto, tripla. Um só Deus em três pessoas, né? Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Então, para eles, a divisão social, ela resplandecia, ela era semelhante a Deus, porque Deus, ele é o único, só que ele tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, como eu já falei. Então, para eles também, a sociedade ela era una, uma sociedade só que dividida em três ordens sociais. Ah, professor, por que ordem social e não classe social? Porque classe só tem hoje, porque classe é divisão pelo dinheiro, e ordem não é pelo dinheiro. A divisão em ordem, ela é por nascimento, tá certo? Por quê? Vamos lá. Nós tínhamos as três ordens. Clero, os que rezavam. Nobreza, os que guerreavam. Camponeses, os que trabalhavam. Você podia nascer em qualquer ou nobre ou camponês, porque clero não tem filho, né? Pelo menos não dentro dos costumes. Se o clero tiver filho, é um pecado, tá contra a lei, tá certo? Então, o que eles pensavam? Se Deus criou você nessa família de nobre, é porque Deus quer que você seja nobre. Então você vai viver, você vai ser nobre até o fim da sua vida. Se Deus te criou como camponês, como servo, você seria
servo a vida toda, até o fim. Você seria servo, seu filho seria servo, seu neto seria servo, seu bisneto seria servo. Não tinha como trocar de ordem social, tá certo? Por que que não tinha como? Porque tinha a ver com o sangue. A nobreza, não tem como você trocar o seu nascimento? Não tem. Você nasceu servo, fazer o quê? Você nasceu nobre, fazer o quê? Eles, inclusive, falavam que a nobreza tinha sangue azul, né? Essa teoria aí da nobreza que tem sangue azul é porque os nobres, eles ficavam mais dentro do castelo. Eles saíam para caçar, né? Eles ficavam treinando só para guerrear, só para a guerra, porque a função deles era guerrear. Então, eles não trabalhavam no sol. Como eles não trabalhavam no sol? E outro, eles não casavam com outras pessoas, eles casavam só entre si. Nobre casava com nobre, tá? Família real casava com família real. Então, como eles casavam só entre si, eles mantiveram muito aquela etnia deles. Então, eles eram muito brancos. Você olhava na mão deles, assim, no braço, dava para enxergar a aveia. E a aveia, olha, a aveia, né? Tem um tom meio esverdeado, meio azul. Então, eles falavam assim, os nobres têm sangue azul por causa disso. Tá certo? Então, só existiu uma mudança social, uma. Então, a gente chama essa sociedade de sociedade estamental, que quase não tinha trocas, porque a única troca que tinha era o nobre, que podia virar bispo ou papa, e o camponês, né, que podia virar padre. Só. Agora, o camponês quer virar nobreza. Nunca. Ai, que bonito, Romeu e Julieta, olha, eu apaixonei por uma nobreza, por uma nobre, uma mulher da nobreza. Problema seu, você nunca vai ficar com ela, porque ela vai casar com um nobre, até porque o casamento é arranjado, e quando os filhos nasciam, né, logo os pais já arranjavam o casamento para eles, então eles cresciam e já logo ia casar, tá certo? Então vamos ver o que era cada um dessas ordens, tá certo? Lembrando que a ordem é por causa do nascimento. Não esqueçam, gente, não vai pôr classe social aí, porque não é classe social, não. Classe social é dinheiro, aqui é nascimento, nascimento é ordem. Você podia ter o dinheiro que fosse, você seria servo a sua vida inteira, não basta, não era dinheiro, não contava nada. Inclusive a riqueza da época era terra, não era dinheiro. Tá? Você tinha, quanto mais terra você tinha, mais rico você era. Dinheiro era nada, dinheiro era jogar no lixo ali, não valia nada. Tá? Vamos lá. O primeiro, então, o primeiro estamento, a primeira ordem, o clero. Por que o clero? Ó, o clero, primeiro, que ele tinha menor quantidade, né? O clero, então, tinha menor quantidade. E outra, o clero, ele estava mais... o que o clero faz? Ele reza, ele ora. Então, o clero, ele era o representante dos homens e de Deus. Então, ele estava por cima porque ele tinha menor quantidade e porque eles eram mais próximos de Deus. Olha aqui é uma imagem do Papa Gregório Magno, São Gregório Magno, é um santo da igreja ainda. Ó, ele era um papa, tá certo? Então, o papa, naquela época, era considerado muito próximo de Deus, mesmo que fosse um papa ruim, né? Como a gente já teve, Alexandre VI, que tinha filho, tinha mulher e tal, e mesmo assim ele era considerado como alguém próximo de Deus, ele era clero, não tinha como trocar o estatuto, o cara era papa, vai fazer o quê? Né? Então, o clero, vamos lá, são os papas, mas não só os papas, são os cardeais, esse aqui de vermelho é um cardeal, tá? São os bispos, esse aqui, ó, de roxo, né? E são os padres, esses de preto aqui, ó, são padres, tá certo? Esse de mitra aqui, que é esse chapéuzinho aqui que ele usa, também é um bispo. Tinha diferença de condições, tá, gente? Quem é bispo, cardeal, papa, que era uma hierarquia alta, só membros da nobreza podiam ocupar. Agora, se fosse um padre de uma vilazinha afastada, aí podia ser um camponês, não tinha problema. Tá? Vamos lá. O clero era considerado intermediário entre Deus e homem, como já falei. Eles possuíam terras. Muita gente tinha o costume de fazer assim, o cara foi muito ruim na vida, batia na mulher, nos filhos, e traía a mulher dele e tal. E aí ele ia morrer, estava lá no leito de morte. Aí ele falava assim, nossa, eu não posso ir pro inferno, né? Porque o medo deles era pro inferno. Todo mundo tinha medo de ir pro inferno naquela época. Então eu vou deixar umas terras aqui pra igreja. Falava, tanta terra eu deixo pro meu filho e tanta terra eu deixo pra igreja.
deixo para a ordem dos franciscanos, deixo para a ordem do cisterciense, deixo para a ordem de São Domingos. Então, eles colocavam e deixavam como uma forma, né, de penitência, tá? Uma forma de caridade, de desprendimento, tá certo? Vamos lá. Existia, então, essa diferença, né? A igreja, então, tinha muitas terras, mas essa terra era mais para o alto clero, né? Que vinha da nobreza. Alto clero é bispo, cardeal e papa, tá certo? E os padres camponês, pobrezinho, muitos até passavam fome, até passavam necessidade, tá? Continuando. A próxima ordem. Quem que é a próxima ordem? Não precisa nem voltar lá na pirâmide. Olha aqui essa imagem, olha que bonito. Olha que guerreiro medieval. A próxima são os guerreiros, tá? A próxima, os nobres. Os nobres eram os guerreiros. Nós tínhamos dois tipos de nobreza. Os cavaleiros, que é o que vocês estão vendo nessa imagem, olha que da hora. E o rei, tá certo? O rei também era um nobre. Só que ele era o mais importante dos nobres. Olha aqui, ele usava uma coroa. Ele era o primeiro entre os nobres. Ele era como o mais nobre dos nobres, tá? O rei era considerado o mais nobre dos nobres, tá certo? Então, esse aqui é uma imagem do rei. O rei também era um nobre. Como que funcionava a nobreza? Essa aqui é a mais complicadinha de entender, tá certo? Tem que lembrar lá dos povos germânicos. Lembra dos povos germânicos? Que os guerreiros germânicos, eles não lutavam de graça. Eles lutavam em troca de dividir o tesouro, né, que era conquistado. Então, eles davam fidelidade em troca do tesouro. Falavam assim, ó, beleza, chefe, eu luto com vocês, né, nós vamos lá, conquistamos lá. O tesouro que a gente conquistar tem que dividir entre o exército inteiro. Aí o chefe aceitava, né, então era fidelidade em troca de tesouro. Na Idade Média, isso vai mudar, tá? Porque na Idade Média eles não ficavam roubando mais, espoliando os outros. Eles tinham suas próprias terras. Então o que vai acontecer? Vai ser a fidelidade em troca de terras. Mas isso só a nobreza, aí, gente, só a nobreza guerreira, porque servo não é guerreiro, então ele não ganha nada, tá? Então vamos lá. Essa relação de dar terra em troca de fidelidade vai ser chamada de suzerania e vassalagem. Suzerania, quem dá a terra, o rei. Vassalagem, quem recebe a terra tem que dar a fidelidade. Então isso era uma reciprocidade. Se o vassalo, né, que recebeu a terra, traísse o rei, ele perdia toda a terra, porque ele descumpriu da parte dele. E se o rei tirasse a terra daquele vassalo sem desculpas, né, aí o rei perdia a fidelidade também, tá certo? Então, assim, ninguém podia quebrar a sua palavra, tá? A palavra era uma coisa que tinha valor naquela época, muito válida, tá? Então, vamos lá, eu fiz um esqueminha aqui para vocês. O rei, né, vamos supor, o rei tem muita terra, ele é dono de todo o reino, tá? Aí, ele tem um nobre muito guerreiro, né, um nobre, assim, muito inteligente, que controla o exército, um general do exército. Ele fala assim, ó, general, eu tenho uma terra ali em São Paulo, uma terra bem grande, eu vou ceder aquela terra para você. E aí você faz um juramento e seja fiel a mim. Aí o nobre fala, não, beleza, rei, eu vou fazer isso. E aí numa cerimônia chamada investidura, né, ele dava a terra em troca da fidelidade e ficava por isso. E esse nobre maior, ele tinha alguns cavaleiros que serviam a ele, não é? Então esses cavaleiros que ajudava esse nobre, né, que era muito poderoso, esse general, que seriam uns tenentes, um sargento que estava abaixo dele, também lutava. Então, esses nobres, né, que não tinham uma patente tão alta, eles recebiam também uma partezinha bem pequenininha da terra desse nobre maior, em troca de ser fiel ao nobre. Então, o que acontece? Quando o nobre chamava os exércitos, como o rei, né, o rei convocava os exércitos, esses nobres menores iam para a casa do nobre maior, que era o mais importante de todos. E aí esse nobre maior juntava o exército e ia ajudar o rei, tá certo? Então essa era a relação de suzerania e vassalagem. Suzerano, aquele que dá a terra, vassalagem, aquele que recebe. Então, a nobreza com terras era chamada de senhor feudal, porque a terra, o pedacinho de terra que eu falei para vocês, era chamado de feudo. Tá certo? Feudo é terra, tá?
Cada senhor feudal era soberano na sua terra. Ele podia fazer as leis que ele quisesse, ele podia fazer a moeda que ele quisesse, ele aplicava a justiça e cobrava os impostos. Ah, mas ele não tinha que obedecer o rei? Não, ele só obedecia o rei em caso de guerra. Não tendo guerra, ele fazia o que ele quisesse na terra dele. Se ele quisesse falar assim, a partir de hoje ninguém pode usar mais bermuda, pronto, ninguém podia mais usar. O nobre fazia o que ele quisesse no feudo dele, tá certo? Ele tinha total autonomia, tá? Os nobres, eles eram de tradição militar, né? Como a gente viu, tradição guerreira, tá certo? Isso que acontece? O nobre que recebia a terra, ele ia morrer um dia, então ele ia deixar a herança. Só que herança para quem? Então, podia ser homem ou ser mulher? Não, primogênito homem. Se fosse mulher, ela ia passar para o segundo filho. Só recebia a terra, só recebia herança quem fosse homem, tá? Então, tirando as mulheres, né, qual foi o primeiro homem? Ah, foi esse, então ele vai receber a terra. E os outros? Ah, eu tenho 5 irmãos. O primeiro vai receber a terra. E os outros 4? E perdeu. Ficou sem. Tá? Esses outros 4, eles podiam fazer 3 coisas. Ou ficar obedecendo o irmão que herdou, né? Ou se tornarem cavaleiros a serviço do rei ou de algum nobre, ou entrar para o clero e virar membro da igreja. Eram as 3 coisas que você podia fazer. Porque só o irmão mais velho receberia a terra. Então se você for irmão mais novo, for homem, for irmão mais novo, você receberia a terra. Se você for mulher e for irmã mais velha, seu irmão que vai receber a terra, mesmo que ele for mais novo que você, porque mulher naquela época não tinha vez, tá certo? E aí, a última ordem, a ordem dos servos. Olha aqui já fala já o que são os servos. Era o povo que trabalhava, eram os trabalhadores, eram aqueles que ralavam todo dia no serviço, tá certo? Então aqui a imagem dos trabalhadores, ó, os caras ralando no serviço. E aqui, ó, olha aqui os servos trabalhando de novo, ó. Os servos, eles eram então as pessoas que trabalhavam a terra. Era quem trabalhava, quem limpava o castelo do senhor feudal, quem polia as armaduras, quem punha ferradura no cavalo, quem dava de comida para o cavalo, quem cozinhava para o rei, quem cozinhava para o senhor feudal. Então aqui nós temos a imagem de um feudo. Aqui embaixo, ó, os servos estão trabalhando. Aqui em cima, ó, nós temos o castelo do senhor feudal cercado por muralhas. Lembrando, como eu já tinha falado para vocês em aulas passadas, que as muralhas foram levantadas para impedir os ataques dos vikings que vinham roubar, né, espoliar os tesouros da Europa, tá certo? Como era uma época de muita guerra, então eles tinham as muralhas, e aí quando estava sob ataque, essas torres aqui, ó, tocavam os sinos, né? E aí os servos estavam trabalhando e entravam no castelo para se esconder, tá? Então, esses daqui são os servos. E esse cara aqui com arco e flecha provavelmente deveria ser um nobre, tá? Porque as armas eram proibidas para os servos. O servo, ele é diferente de escravo. Tem gente que acha que é a mesma coisa. E não é. Os servos, eles não têm dono. Os servos, eles são ligados à terra. É como se eles fossem uma árvore, como se eles fossem um membro, uma ferramenta da terra. Então, mesmo que trocar de senhor feudal, os servos, eles permanecem. O senhor feudal não pode fazer assim, eu não quero mais vocês aqui, servo, vou embora. Ou então falar, eu quero pegar esses servos aqui e vender para outro. Isso não existe, porque o servo era ligado à terra. Então, ninguém podia expulsar os servos daquela terra ali, tá certo? Nem o nobre, nem o rei não podia expulsar os servos daquela terra. O que podia? Se o cara assassinasse, matasse, beleza, o nobre podia executar a pena de morte. Isso ele podia fazer, mas mandar embora, isso não, tá certo? Então, quem sustentava a igreja e os nobres eram os servos, eles pagavam os impostos, tá certo? Quem pagava o imposto eram os servos. Então, como que funcionava o imposto? O servo plantava. Parte daquilo que ele plantou, ele pagava imposto para o nobre e imposto para a igreja. Então, quem produzia eram os servos, e aí ele mandava parte para os nobres e parte para a igreja. Era dessa forma que era feito, tá certo? Então, quem sustentava a igreja e os nobres eram os servos. Eles trabalhavam na terra do senhor, eram ligados à terra e não ao senhor. Então,
mesmo que trocasse de senhor feudal, eles continuavam naquela terra. E durante as guerras, eles se escondiam no castelo do senhor feudal e quem tinha que lutar eram os nobres. Essa foi a primeira aula, que é sobre Idade Média, que é a ordem social. Espero que vocês tenham entendido e bons estudos.